dia. Vamos agora entrar num setor da filosofia. É muito exigente, até porque aprimora por demais o pensamento, que é a lógica. A gente escuta muito aí que isso tem lógica, isso não tem lógica, mas vamos ver o que de fato constitui essa ciência. A lógica é a ciência normativa do raciocínio. Ela ordena o pensar como correto pensar. Por meio de quê? Um raciocínio é melhor que o outro? Não. Por meio da fundamentação, da organização e da expressão desse raciocínio. Vamos ver umas raízes lá em Zenão. Ele lida com a dialética para lidar com questões de oposição entre os interlocutores. A partir de uma afirmação e uma negação se chega a uma conclusão com elementos dos dois lados, para lidar com questões que pareciam ser insolúveis. Por exemplo, ele retoma Parmênides acerca daquela afirmação clássica dele lá da metafísica, que na verdade não existe um movimento, ele é uma ilusão. Já falei isso aqui, dei até o exemplo de uma corda rodeando. Pela física e pelos cálculos eu consigo determinar em cada ponto milimetralmente onde a corda estará passando num determinado tempo, num determinado deslocamento. Parece estar em movimento, mas não está. Remontando aquela célebre frase: o ser é, o não ser não é. Para dizer o que? De modo reduzido. Em lógica a gente tem que aprender a sintetizar. Para dizer que o movimento é uma ilusão. Ele apresenta paradoxos. O que é isso? Afirmações que, ao serem analisadas, parecem absurdas, sem resolução. Porque elas possuem contradições sem solução. Deslocar de um ponto ao outro, como eu já falei em outras aulas, é impossível, porque do ponto A ao ponto B eu posso ir dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, de modo que eu vou estar bem perto do ponto B, mas infinitamente distante dele. Ao analisar tudo isso, se percebe que pode haver um conflito, um desencontro, um desacordo entre o pensamento e a realidade. Às vezes o que é pensado e o que é possível nem sempre coincidem. Devido a isso, os filósofos se atentam, se debruçam sobre essa questão para tentar resolver esses entraves. Sócrates e Platão, por exemplo, vão se dedicar por meio da dialética contra aquela preocupação dos sofistas que a gente estuda lá no primeiro ano, de que é mais interessante o relativismo e o correto discurso, e não a verdade em si. Diziam coisas que se justificava com argumentação, mas não se justificava de fato, na realidade. Já que tinham esses desencontros entre uma coisa ser dita, parecer coerente, mas ter contradições internas, era preciso uma ciência para lidar com essa realidade. E aí, após muita análise, o Aristóteles vai dizer que nem a dialética nem a retórica eram fontes seguras. Ele no período da filosofia que a gente chama de sistemático, então ele vai dizer que precisa de um método, de um sistema, para estabelecer esses critérios de concordância, de veracidade e ao mesmo tempo de realidade. Ele chama isso de analítica. E depois vai aparecer mais tarde a lógica. Fazendo a devida reverência, muitos dizem que o termo lógica é uma nomenclatura vinda dos estoicos. A lógica enquanto ciência que lida com o correto formar, com o correto pensar, com a estruturação, combatendo os paradoxos, mediando os critérios de veracidade, se divide em formal. Ela é focada nas formas globais, universalmente válidas, aplicáveis a qualquer conteúdo, com as particularidades, os meandros do raciocínio. Por exemplo, tem a lógica matemática. Ela garante a aplicação de formas que tornam uma linguagem corrente, abstrata, numa sentença matemática. E o elemento de linguagem, o ente de linguagem, é um símbolo. A mais B e por aí vai, esse universo que muitos gostam. E tem a lógica informal. Ela estuda o processo de argumentação na linguagem do cotidiano. A gente chama de linguagem comum. O correto falar e bem dizer. Ela aponta elementos e técnicas usados para o êxito na manipulação do interlocutor. Perceba que ela é mais de cunho sofista, preocupada mais com o bem falar. Enquanto a lógica formal é preocupada com o bem demonstrar e a coerência interna e externa. A primeira coisa mais básica para um aluno de lógica é saber os princípios lógicos, ou seja, aquilo que ele tem que dizer, que ele tem que usar como base
para que o seu entendimento e seu raciocínio seja o mais estruturado possível. Quando a analítica de Aristóteles, quando ele trata dela, ele apresenta esses princípios de coordenação, de norteamento do raciocínio. O primeiro deles é o de identidade. A é A. Ou seja, cada coisa tem essência exclusiva. Uma coisa só é idêntica a si mesmo. O William só é idêntico ao William. Por isso, uma coisa só é idêntica a si mesma. O A só pode ser A. Identidade. Idêntico. Princípio da não contradição. É impossível acontecer ao mesmo tempo que A é A e A não é A. Ou é ou não é. Uma coisa não pode ser e ao mesmo tempo deixar de ser. Lembra lá do Parmênides. O ser é, o não ser não é. O William não pode ser William e não William ao mesmo tempo. Depois tem o princípio do terceiro excluído. A é X ou não X. Ou seja, uma coisa é isso ou o contrário disso. Não cabe unir ou ligar uma condição de existência de outra. Vou falar de um modo mais especificado. Mas por hora não posso concordar a existência de um elemento com um terceiro elemento. Para libertar então de dúvidas, o princípio da não contradição refere-se à coisa consigo mesmo. Sabe aquele princípio de A só pode ser A? Uma coisa só, no princípio de identidade, uma coisa só é igual a si mesmo. No princípio de não contradição, uma coisa não pode ser e deixar de ser. Mas aí está ligado apenas a um elemento em comparação consigo mesmo. O William não pode ser o William e não o William. Agora, no caso do terceiro excluído, trata-se de um elemento associado a outro. Trata de uma coisa que pretende se associar a um outro elemento que não o central. O William só pode ser o William, e não dá para ser o William e não o William ao mesmo tempo. E nem fazer isso para ser João. João ou é João ou não é João. Princípio da não contradição. Nunca duas realidades ao mesmo tempo. Percebe que o elemento de comparação é apenas um ser, uma coisa, o João. Então, quando trata de um único ser, de uma especificação, que pode ser apenas e não deixar de ser, é o princípio da não contradição. Quando eu já digo, João não pode ser João e ao mesmo tempo não ser João para ser Paulo. Ou seja, ou ele é ou ele não é. Não pode entrar um terceiro elemento. O William não pode ser o William e deixar de ser o William para virar João. Tá vendo que aparece não mais a não contradição, porque não trata de um ser único, mas de um outro ser para associação. No caso ali, do exemplo que eu dou, João e Paulo. Então é o terceiro excluído. Aparece um outro elemento com pretensa associação para João. Regra geral, amigos. Não contradição. O ser não pode ser e não ser. A é A, não pode ser não A. Agora o do terceiro excluído tem que ter um outro elemento. A não pode ser A e não A para se tornar B. Então tem que ter um terceiro elemento, justamente aquele que será excluído. Aristóteles não tratava a analítica como ciência, ele tratava como um recurso, uma metodologia. E aí os conceitos básicos que tem dessa analítica, a gente já viu isso em outras aulas, o juízo, que é a capacidade que a gente tem de distinguir certo ou errado, concordar, discordar. A cópula, que é no sentido de unir. Na lógica, quando a gente vai dizer alguma coisa em relação à cópula, a gente dissolve no verbo ser. É, não é, e no plural, são, não são. Jogando isso numa relação sujeito-predicado, a gente pode ter todo brasileiro é gentil. Tá vendo a cópula ali, grifado, é? Ou seja, todo S, todo sujeito, é um predicado, no caso gentil. Todo brasileiro é gentil. João é brasileiro. De novo a cópula. João é sujeito, ou seja, João é brasileiro. Logo, João é gentil, a conclusão. De novo a cópula. O J é o predicado gentil.
A gente pode resumir isso em formas lógicas. Todo B é G, J é B, logo J é G. Todo brasileiro é gentil, João é brasileiro, logo João é gentil. Todos os sujeitos são no predicado, João na segunda premissa é sujeito e logo ele tem que assumir o predicado da primeira premissa. Isso que a gente começou a ver se refere ao silogismo, que é uma composição lógica formada por duas premissas e uma conclusão. Tem um exemplo clássico que eu gosto de explicar em cima dele, assim como muitos professores. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Eu pego uma ideia generalizante, vou até uma ideia particularizada. A primeira parte, todo homem é mortal, é chamada de primeira premissa. Mortal é o termo maior, no sentido de amplitude. Não é só o homem que é mortal, existem outros seres que é mortal. É o chamado de termo maior. Sócrates é homem. Homem é um termo médio, ele não tem tanto abrangência de mortal, mas tem mais abrangência do que Sócrates. Essa é a segunda premissa. Logo, Sócrates é mortal. Aí é uma conclusão particularizada, Sócrates é chamado de termo menor. Aí em cima a gente tem um silogismo dedutivo, ou seja, ele vai de uma afirmação universal, mais ampla, para uma afirmação particular. E existe o silogismo, e existe a indução, que eu até chamei ali de silogismo indutivo, que ela vai de uma premissa particular para uma premissa mais global. Aí aqui, para quem estudou metafísica, tudo bem, para quem não estudou a gente recorda. Lembra aquelas categorias que o Aristóteles estabelece? Entre outras tem a quantidade, a qualidade. Então, o silogismo, elas aparecem agora chamadas numa lógica de proposições. No caso da qualidade, ela pode ser afirmativa ou negativa. O sujeito é predicado, o sujeito não é predicado. E na quantidade, elas podem ser proposições universais, todos sujeitos, todo S é P, nenhum S é P. Percebe que trata só de assuntos universais. Por isso a palavra todo. Particulares, alguns é mais restritivo, S são P, alguns S não são P. Singulares, este S é P, este S não é P. Ou seja, as universais, abrangência global, particulares, uma especificação. E singulares, uma restrição, uma unicidade. As preposições ainda podem ser singulares, SEP afirmativa e negativa, que já abordamos. Necessárias, quando o predicado está incluído no sujeito. Todo triângulo tem 3 lados. Por si já é impensável um triângulo que não seja desse jeito. E as não necessárias ou impossíveis, quando o predicado jamais poderá ser atribuído ao sujeito. Nenhum triângulo tem 4 lados. Realmente, porque se já é um objeto concreto existente no tempo e espaço e sujeito às suas regras, se ele tiver 4 lados, ele deixa de ser triângulo. E também existem as possíveis. O predicado pode ou não ser atributo. Todos os homens são justos. Pode ser, como também tem suas exceções. O silogismo tem regras que não podem ser quebradas para que ele seja válido. Primeiro, o silogismo tem que possuir 3 termos. Segundo, nenhum dos termos pode ser em extensão maior que na conclusão. Terceiro, aliás, repetindo o segundo, nenhum dos termos pode ser maior em extensão na conclusão do que na premissa, mas o sentido é o mesmo. Eu não posso concluir uma coisa maior no final do processo do que uma coisa que eu propus no começo. O termo médio só deve aparecer nas premissas. O termo médio deve ser tomado universalmente pelo menos uma vez em uma das premissas. E agora, quanto às proposições, a conclusão de 2 premissas afirmativas nunca será negativa. De 2 afirmações não sai uma negação no silogismo. As premissas não podem ser todas negativas, porque do nada se tira, nada se conclui. A conclusão deve acompanhar as premissas, a premissa mais fraca, que normalmente é a negativa ou a restritiva particular. E as premissas não podem ser todas particulares. Isso aqui, gente, é treino, leitura e releitura. Deixo aí agora essas
proposições dentro do diagrama de Venn. Quando eu falo em não, os diagramas representados são separados. Quando eu falo em alguns, eles têm uma intersecção, uma conexão entre eles. Deixo a fonte. Por hoje é só, meus amigos.